Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 102 dias em oração, dos 276 que compreendem esse projeto de gestar o Cristo em nós. Ontem nós já estávamos falando sobre a importância, né, de deixar o Espírito agir, né? E eu confesso que essa não é uma habilidade que eu acho que faça parte da nossa natureza humana, né? A gente já falou inúmeras vezes aqui quão limitado a gente é, inclusive, até de confiar na ação do espírito, né? De a gente sempre tender para querer planejar, controlar, querer que as coisas aconteçam como nós pensamos que funciona melhor, né? De acordo com o nosso raciocínio, a nossa razão. E quantas vezes é complicado a gente fazer essa conciliação, né? Inclusive, entre o que a razão e o coração querem. Deixar o agir do espírito acontecer é um passo, eu acho, à frente, inclusive, disso. E a gente só consegue exercitar isso a partir do momento que, primeiro, a gente compreende e tem consciência dessa importância. Quantas vezes eu aqui, mesmo fazendo uma atividade que é para ser completamente espiritual, caio na tentação de fazer algo mais planejado, mais organizado, né? Inclusive na sequência das palavras, de fazer algo mais bonito, algo. E vocês podem ter visto aqui, né? Não só com relação aos meus trajes, mas inclusive com relação ao ambiente, né? Se eu fosse depender de ter tudo sempre muito bonitinho, né? Muito bem disposto, o som perfeito, a acústica perfeita, a luz perfeita, a dicção perfeita, nada disso do que a gente está vivendo aqui estaria acontecendo. Mas é um grande desafio deixar o Espírito Santo falar por si só. Muitas vezes, né, e todos os dias antes de eu ligar aqui o vídeo, eu faço a minha oração, o meu exercício, e eu peço para que, de alguma forma, o Espírito Santo seja o principal condutor de qualquer mensagem, de que as palavras que eu prolifero aqui, né, elas atinjam o ouvido de quem precisa receber essa mensagem, que ela atinja o coração daqueles que mais precisam. E para que seja assim, somente o Espírito Santo tem condição de ter essa sensibilidade, né? E é muito delicado eu controlar cada palavra do que eu vou falar. Hoje a mensagem do livro fala sobre isso. Primeiro que o que eu achei mais lindo, né, é dizer o quanto a gente precisa ter disponibilidade para ouvir o Espírito falar, né, para ouvir as coisas mais importantes. E na cena que nós estamos vivenciando, né, da circuncisão do menino João Batista, aconteceu todo o dilema com relação ao nome dele, né? A postura que Isabel precisou ter em dizer para a comunidade: não, ele vai chamar João, não é como vocês estão pensando. E o apavoro, né, das pessoas, a reação de: meu Deus, pai, é isso que você vai deixar acontecer? Eu fico pensando o quanto essa família precisou lidar, não só, né, chegar ao ponto de, após uma gestação toda, né, após uma semana que o neném nasceu, eles estarem ali já vivenciando, né, esse contato próximo com Maria e José, o quanto essas histórias se aproximam e elas estão conectadas realmente aos desígnios de Deus, né? Porque o anjo não falou só sobre o nome do menino João Batista, mas também ele já denominou, né, o próprio Jesus. E então, quão importante, né, foi que essas famílias estivessem atentas àquilo que o Espírito tinha para lhes dizer,
o quanto talvez tenha sido delicado, né, eles permanecerem firmes nessa decisão, não só da escolha do nome, né, mas de lidar com tudo o que essa gestação causou de movimentação na vida deles, né? A própria decisão de Zacarias fazer o jejum, e como pra gente não é simples nós seguirmos, né, esses desígnios de Deus para nós. O como né, a gente acaba se questionando muito sobre será que é esse o caminho certo? Será que não? E principalmente, né, porque racionalmente falando, muitas coisas fazem mais sentido de acordo com o que na nossa cabeça foi planejado, e não a forma como as coisas acontecem na realidade, né? Muitas vezes a gente fica encantado, né, com o desencadeamento de algumas coisas, e isso traz muita clareza, né, de sim, estou no caminho certo, sim, as decisões que eu precisava tomar estão corretas. Mas e quando os desígnios de Deus nos coloca em apuros, em situações de tribulação, a gente falou ontem sobre deixar o novo, né, acontecer. Quantas vezes a gente se vê preso num hábito antigo, numa forma de pensar anterior, né? Então, realmente, o exercício de deixar o espírito agir, ele envolve um monte de habilidades anteriores. E eu acho que a especial é o estar atento, vigilante a isso, ter consciência de que é importante a gente ouvir, né, os anjos falando conosco. É importante a gente ter essa intimidade com Deus e dar espaço para que o agir dele mova sobre a nossa vida, né? Dê a direção. Então, se permitam, inclusive, fazer silêncio, né? E fazer esse exercício de como diminuir os burburinhos externos, como não dar somente ouvidos para o que a minha mente fala, né? Para aquilo que o raciocínio lógico me diz. Eu acredito que em 102 dias nós já conseguimos, né, refletir muito sobre a grande importância de ter Cristo conosco para poder dar sequência, né, na nossa vida. Mas com certeza a gente não tá nem em condições de dizer assim, não, eu não preciso mais evoluir com relação a isso. Eu acho que essa é diferente também do quando você está exercitando algo que é racional, né? Ou aprendendo uma habilidade que ela é mais técnica. É simples, né? Eu digo, eu vou fazer uma faculdade de administração. Logo, depois de 4 anos, eu tô formado, né? Naquela prática. E mesmo assim, o que a gente vai aprender pós-faculdade é muito essencial, né? Talvez seja muito mais valioso de tudo que você aprendeu dentro da sala de aula. Vocês já pararam para pensar quanto o espírito pode exigir de nós com relação a aprendizado e a disponibilidade para estar atento sempre a isso? Porque não existe também um programa de ensino, né? É algo que vem projeto 9 meses com Maria, vem um grupo de oração, vem uma experiência de vida que te faz criar essa conexão mais próxima, mas será que um dia a gente vai se sentir completamente formado, já que a gente tem condições de perceber
que nós estamos constantemente em transformação e que o agir do Espírito, ele nos revela coisas que a gente é incapaz de planejar? Então eu espero que essa mensagem encontre vocês de forma que vocês se abram cada dia mais para essas mudanças que estão acontecendo dentro do nosso ser. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã.